Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal da igreja, ao nosso querido quadro. Você acredita em milagres? Você acredita em Deus? Sim, milagres existem e eles precisam ser contados. Hoje estarei trazendo a história de um ex-muçulmano, um muçulmano radical, que teve um encontro com Jesus Cristo e Jesus mudou toda a sua vida. Então permaneça conosco até o final. Convido você a compartilhar, a deixar um like ou até mesmo comentários. Fique à vontade. Eu estarei aqui, você aí e Jesus em nosso meio. Vamos à história de hoje? Ele começa assim. Quero compartilhar com vocês uma história que mudou minha vida completamente. Quando eu era criança, minha mãe sempre orava por mim, dizendo: Karim, que eu veja você como líder um dia, chegando com a vitória para o Islã, ou como líder que volta morto. Cresci com duas coisas na cabeça. Primeiro, que eu deveria entregar minha vida a Deus. Segundo, que eu deveria derrotar judeus e cristãos. Memorizei o Alcorão e os livros do Suná e fazia todas as responsabilidades que um muçulmano deve fazer todos os dias. Minha vida girava completamente em torno do Islã. Eu sonhava com um dia em que poderia fazer um sacrifício supremo, até que surgiu uma oportunidade incrível. A invasão dos americanos no Iraque em 2002 e 2003. Pensei comigo mesmo que esse era o momento de entregar minha vida a Deus. Esperei ansiosamente por aquele telefonema que me chamaria para a batalha contra os infiéis. E esse telefonema finalmente chegou, mas no dia, o homem que ligou para mim disse: desculpe, Karim, a operação foi cancelada. Adeus, até outro dia. Aquele foi a pior notícia que já recebi na minha vida. Fiquei devastado, me sentindo rejeitado por Deus, pois no Islã acreditamos que os mártires são chamados pelo nome por Deus e eu não fui chamado. Isso foi um desastre para mim. Me isolei, me afastei das pessoas, até que um dia um dos líderes me procurou. Ele disse que sabia o que tinha acontecido e queria falar comigo, pois eu andava muito triste, pois na minha mente Deus tinha me rejeitado. Quando nos encontramos, ele perguntou por que eu estava tão triste. Expliquei que Deus não me escolheu para morrer. E ele, então, disse algo que acredito ser uma profecia. Ele falou assim: talvez porque Deus escolheu você para viver e não para morrer. Perguntei o que eu deveria fazer e ele me disse para evangelizar. Comecei a evangelizar como nunca antes. Até apareci na TV. Mas havia algo que sempre parecia faltar, algo que eu não conseguia encontrar no Islã. Quando estudei com os apologistas muçulmanos, percebi que 80% dos que diziam era sobre criticar os cristãos e apenas 20% sobre o Islã. E mesmo esses 20% não eram academicamente justos. Eu ficava muito triste, queria encontrar Deus, mas não conseguia.
Busquei entender melhor o cristianismo, mas foi muito difícil até que um dia, enquanto navegava na internet, vi um anúncio que dizia: "Você ama Alá?" Cliquei, achando que era um site muçulmano, mas era um site cristão que falava sobre a Bíblia desde Gênesis até a ressurreição de Jesus. Aquilo foi um choque para mim. Pela primeira vez na vida pensei, talvez nós muçulmanos estejamos errados. Entrei numa crise de fé. Não encontrava evidências suficientes para nada. Nem para o Islã, nem para a existência de Deus. E isso me levou ao ateísmo. Fiz de tudo, mas o ateísmo também não me satisfazia. Sentia lá no fundo que havia um Deus, mas não conseguia encontrá-lo. Um dia, cansado de tudo, olhei para o céu e disse: Deus, você é grande demais para mim. Não consigo te encontrar. Faça algo, me encontre. Se você realmente está aí, se você realmente existe, não deve ser difícil para você me encontrar. Naquela noite, quando fui dormir, tive um sonho, onde corria por uma estrada cheia de galhos espinhosos que tentavam me ferir. No fim da estrada, havia um homem que não reconheci. Pedi ajuda e ele estendeu a mão, me trouxe para perto dele. E ao olhar nos seus olhos, eu não sei como isso aconteceu, mas eu percebi que aquele homem era Jesus Cristo. E ele me disse: é a sua hora, filho, de me seguir. Acordei achando que era apenas um sonho, mas na noite seguinte tive o mesmo sonho com os mesmos detalhes. Desafiei Deus. Se isso for verdade, venha a mim mais uma vez com os mesmos detalhes. E ele veio. E ele disse a mesma coisa para mim. Olhando nos meus olhos, ele falou: é a sua hora, meu filho, de me seguir. Acordei sabendo que Jesus Cristo era mais do que eu tinha aprendido. Procurei ajuda e após 3 anos fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde então, tudo mudou na minha vida. Passei a ver as pessoas de forma diferente. Aprendi a amar incondicionalmente como Cristo me amou. Nos mudamos para outro país devido à perseguição, pois a perseguição no meu país é muito grande. E lá fui convidado para falar numa igreja, neste país onde eu passei a habitar. E pela primeira vez, eu pude abrir a minha boca e dizer: Deus me curou e eu amo vocês. Deus é amor, Ele colocou esse amor em nossos corações. E foi assim que eu encontrei Jesus Cristo na minha vida e Ele mudou completamente o meu viver. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que história maravilhosa, como Jesus, Ele é poderosíssimo. Ele continua fazendo milagres em lugares que a perseguição é tão grande, onde você e eu, nós não podemos chegar. Jesus chega. Vamos continuar orando para que Jesus entre nas casas dos muçulmanos
com salvação. Entre nas universidades com salvação, porque Ele é o mesmo, Ele está no controle de tudo. E eu creio que nós iremos trazer mais histórias de irmãos muçulmanos que se converteram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima história. Deus abençoe a todos.